Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria e grande satisfação retomarmos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Feliz sábado para você e dizer que estamos caminhando, para as últimas lições do primeiro trimestre do ano 2026. Lição de número 1 do trimestre. E esse trimestre nós estamos estudando Cristo no livro na epístola de Filipenses e Colossenses. E hoje nós vamos estudar a lição número 10, que tem como título Completos em Cristo. E para que nós possamos compreender esse texto, o texto áureo da lição se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 6, versículo 16 e versículo 17. Vem comigo na leitura. Diz o seguinte: ninguém os julgue em comida ou bebida, nem em dias de festas, luas novas ou sábados. Tudo isto era sombra do que estava por vir, mas a realidade é Cristo. Que texto poderoso, que traz exatamente o que as outras lições trouxeram para a nossa compreensão. A centralidade da pessoa de Cristo no livro de Filipenses e agora no estudo de Colossenses que nós estamos estudando. Desviar o foco da verdadeira salvação, desviar o foco da origem de nossa salvação, não traz proveito nenhum. Isso leva apenas ao quê? Leva apenas ao fanatismo, leva apenas a entender que a salvação é pelas obras. E a salvação não é pelas obras. A Bíblia diz para que ninguém se glorie. A salvação é única e exclusivamente por aquilo que Cristo fez, Ele faz e Ele fará por nós. O que Cristo fez? Ele nos justificou. Nós estudamos semana passada. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E a justificação, conforme foi conceituada, é Cristo fazer em nós o que não é possível nós fazermos por nós mesmos. Então, a fé em Jesus, ela vai trazer para o ser humano grandes benefícios. E, além do perdão dos nossos pecados, nós temos conforto, nós temos sabedoria, nós temos paz, nós temos certeza, nós temos convicção. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele que se aproxima de Deus tem que crer, tem que confiar exatamente no seu poder, tem que confiar naquilo que Ele fez na nossa vida, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fará. Como estudamos semana passada, isso é justificação, santificação e glorificação. Para tanto, Paulo ele nos convida a nos enraizarmos no significado, na importância e na relevância da fé. E nós sermos árvores que dão os bons frutos, porque pela fé, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas a Bíblia diz que lá em Efésios também, que nós somos criados em Deus para as boas obras. Então veja, as boas obras não é para a salvação, as boas obras é resultado da salvação, porque se nós quisermos sermos salvos por nossas próprias obras, a Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia, então ela não vai ter um valor para a nossa salvação. Quando nós somos salvos em Cristo, o resultado de sermos salvos em Cristo, naturalmente se traduz nas boas obras. E o que é importante também é que Paulo ele nos alerta sobre como nós devemos nos enraizar, como nós devemos fazer com que a nossa vida ela tenha uma centralidade em Cristo e não nas obras, para que as obras sejam um resultado daquilo que Cristo fez e Ele faz em nós e por nós. E nesse sentido, isso não pode ser com base em filosofias e teorias humanas, mas apenas com a palavra viva de Deus, porque a palavra é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E para que nós possamos entender que, assim como no passado foi importante ensinar ao povo, e o povo de Deus no passado, ele reiteradas vezes, eles caíam em situações em que verdadeiramente não era aquilo que era o que Deus desejava que eles soubessem, que eles vivenciassem, as práticas das cerimônias
realizadas no Antigo Testamento, elas não eram em si para levar a salvação, mas elas eram em si para entender o plano da salvação, o que é que estava por trás. Aquilo era sombra das coisas que haveriam por vir, e aquilo não era o que conduziria o ser humano à salvação. A fé naquilo que estava se realizando, naquilo que estava se fazendo, era exatamente o que daria a convicção para a salvação do ser humano. Então, a centralidade em Cristo é a peça fundamental, porque se nós realizarmos culto nas igrejas, louvarmos ao Senhor, devolvermos o dízimo, guardarmos o sábado e fazermos determinadas coisas, se isso não for motivado pela fé que nós temos em Cristo, realizada por aquilo que Cristo fez em nós, isso em si não vai ter nenhum significado, nenhum simbolismo para a salvação. Então, é necessário que nós entendamos o verdadeiro papel da fé na nossa salvação e o significado também das obras. E, para tanto, a lição ela está dividida em 5 pontos e em 2 tópicos. O primeiro tópico, os benefícios da fé. O primeiro ponto desse tópico, o consolo, elogio e a ordem, que está exatamente em Colossenses capítulo 2, versículo de 1 a 5. O segundo ponto, arraigados em Cristo, que está em Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 8. E o terceiro ponto, o registro dos decretos pregados na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 9 até o 15. O segundo tópico, os problemas que abalam a fé. O primeiro ponto desse tópico é feriados, lua nova e sábados. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 19. E o segundo e último ponto da lição desse tópico é os mandamentos dos homens, que está exatamente ali do capítulo 2, versículo 20 até o versículo 23. Então vamos agora ao primeiro tópico, que é os benefícios da fé. E nesse tópico, nós, antes de refletirmos sobre ele, nós gostaríamos de destacar 2 textos que estão aqui por nós anotados, que eu acredito que seja extremamente importante para você, meu querido ouvinte, você entender aquilo que nós vamos estudar. O primeiro está em Jó, no capítulo 2, versículo 28, e o capítulo 28 e o versículo 12, que diz o seguinte: mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Então a pergunta é, onde está a sabedoria? Onde mora a inteligência? São 2 perguntas importantes que é interessante que foram feitas por Jó, né? E nós encontramos, vamos dizer, a resposta aqui em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 3. Notai bem o que nos diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos. Então, onde está a sabedoria? Onde mora a inteligência? Aqui, quando ele traz no versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, no versículo 2 traz o seguinte: para que o coração deles sejam conformado e vinculado juntamente em amor, a eles em toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus em Cristo. Então, onde está a sabedoria e o verdadeiro entendimento? Está em Cristo. A revelação de Deus, Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É nele que está a essência do conhecimento, a essência da sabedoria, a essência do entendimento. Nele, por ele, que são todas as coisas. É preciso uma compreensão ampla do significado, da profundidade desse segredo que a Bíblia diz oculto, que vai sendo revelado dia a dia por nós, conforme nós estudamos semana passada. Então, indo ao primeiro ponto desse tópico, consolo, elogios e ordens. Bom, agora aqui em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 5, nos diz o seguinte, vem comigo na leitura: pois embora eu esteja ausente do corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me e olhando para a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Veja que texto poderoso. Paulo ele disse, olha, eu não estou presente. Você sabe muito bem que às vezes você está ausente, você está viajando, mas a sua mente está em casa. É como se você estivesse presente na sua casa,
com saudade ou coisa dessa natureza. Então, se nós entendermos isso, Paulo está dizendo isso: eu estou em espírito presente convosco, alegrando-me e olhando para a vossa boa ordem e firmeza da fé. Paulo, ele manifestava a alegria dele de saber da firmeza e da boa fé da igreja de Colossos. Isso é um ponto extremamente importante e relevante para a compreensão dessa lição. Ou seja, embora não conhecesse pessoalmente a igreja em Colossos, Paulo sabia que ela estava sendo ameaçada pelos falsos ensinos. Paulo, primeiro, ele elogia a igreja pela firmeza da igreja, né, pela boa ordem da igreja, mas ele estava preocupado com as ameaças dos falsos ensinos que estavam adentrando na igreja. Por isso ele escreve para eles com 3 propósitos claros que os ajudarão a enfrentar esse perigo e se manterem firmados em Cristo. Então, primeiro, Paulo está escrevendo para animá-los. Esse é um ponto importante. Para que eles permanecessem unidos em amor. Quando uma falsa doutrina ela entra, se a igreja ela está unida, ela sabe enfrentar qualquer tipo de discórdia ou qualquer tipo de falso ensinamento que existe da igreja. Então a unidade é importante. Paulo destaca também aqui, e tenham todas as riquezas que vêm da convicção e compreensão. Paulo ele diz que essa riqueza ela se traduz em quê? Na convicção e na compreensão do verdadeiro sentido do caminho da salvação e daquilo que pode nos firmar na fé e afastar os falsos ensinos, as falsas influências. Nesse sentido, antes de identificar doutrinas falsas, há um elogio que Paulo faz aos colossenses para que eles, em boa ordem, estejam firmes. E Paulo lá em Coríntios também diz: sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, uma ordem que Paulo dá, né, que ele faz a alusão aqui na ordem do culto e na adoração e nas várias atividades da igreja. Nós não devemos, se você pegar o comentário da lição, ele nos chama a atenção exatamente para termos cuidado de não sermos levados para nós entendermos que determinadas liturgias, elas devem ser impostas na igreja para nós adquirirmos mais ânimo na igreja, para chamarmos mais pessoas para a igreja. A gente não pode fugir da ordem e da decência. A gente não pode fugir dos princípios para agradar os homens, porque a gente está na igreja, a gente vai para a igreja para agradar a Deus. E Paulo, exatamente, ele faz esse incentivo, essa motivação na igreja. Sendo assim, Paulo ele entende que isso resultará em uma melhor proclamação do Evangelho e os protegerá de alguns erros que já estavam sendo infiltrados. Então Paulo faz o elogio, mas Paulo também faz a advertência para que a igreja ela não seja contaminada com determinados ensinamentos, com determinados preceitos que não fazem parte do verdadeiro significado do culto, da igreja, da liturgia e da vontade de Deus na vida de uma pessoa. Então, o segundo ponto desse tópico é arraigados em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: enraizados e edificados nele, estabelecido na fé, assim como foi ensinado abundantemente em ação de graça. Então, se a gente pega aqui os tópicos que são agora aqui abordados na lição, Paulo ele diz, estando enraizados, ou seja, quando você tem a palavra de Deus enraizada na sua mente, no seu coração, você não vai ser contaminado facilmente com determinadas pessoas. Além de enraizado, você tem que ter o poder do Espírito Santo para que ele crie essa verdade na sua vida com raízes profundas, né? E aí você vai estar enraizado, edificado em Cristo. E enraizado e edificado em Cristo, nenhuma condenação há, nenhuma confusão há, nada poderá atingir a sua mente, porque você sabe em que você crê, você tem uma boa base, você tem um bom relacionamento com Cristo. E ele diz aqui, estabelecidos na fé. E depois de tudo, o conhecimento é importante, estar enraizado no conhecimento é importante, mas a fé é mais importante, até porque a Bíblia diz, o próprio Paulo diz, do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma.
Então, é de fundamental importância nós sabermos disso e sabemos também que Paulo diz, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, não adianta a gente só aprender. A verdade ela precisa estar enraizada, edificada na nossa vida. E ele disse, assim como foi ensinado abundantemente em ações de graça. Bom, e o que é que nós pretendemos e o que é que nós podemos aqui concluir? Existem dois tipos de doutrina. Segundo Cristo nos ensina, que é registrado na Bíblia, que está revelado, a palavra está revelada, de acordo com filosofias e sutilezas vazias, segundo as tradições humanas. É um segundo tipo de doutrina que pode existir. Aquela que é edificada na palavra e aquela que é edificada em filosofias, em preceitos humanos. Bom, quando ela é firmada na palavra de Deus, que está registrada nas Sagradas Escrituras, nós somos confirmados na fé e abundamos em ações de graça. Somos fundamentados na fé. Eu conheço, na igreja que eu frequento, no passado, há mais de 40 anos, nós tivemos um problema que foi enfrentado de pessoas que chegaram na igreja com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, querendo induzir. E boa parte, mais da metade da igreja, se desviou. Mas tinha uma senhora que ela não sabia ler, não sabia escrever, mas aquilo que ela ouviu, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ela estava tão firmada que ela sonhou que entraria uma doutrina falsa na igreja, e Deus deu discernimento. Enquanto muitos que eram letrados saíram, ela permaneceu firme, constante na fé, nos ensinamentos, nos preceitos que ela havia aprendido. Porque você precisa ter o conhecimento, mas você também precisa ter a fé. Então, quando são filosofias humanas, nós somos enganados, nós somos induzidos. A filosofia humana, ela pode ser encantadora, ela pode ser bela, ela pode ser motivadora, mas ela não corresponde à verdade. E daí que nós precisamos ter um cuidado diferenciado nessa questão. Um outro ponto desse tópico é o registro dos decretos cravados na cruz. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, nos diz, anulando o ato dos decretos que eram contra nós, que eram contrários a nós, removendo do caminho e pregando na cruz. Todos os atos que eram feitos no passado, eu vou explicar daqui a pouco, os sábados cerimoniais, os sacrifícios que eram realizados no templo, todas as ordenanças que eram feitas, todas as festas, eles tinham em si um significado, eles apontavam para a cruz, e depois da cruz eles não deveriam continuar. Se a gente percebe a lei, existia a lei cerimonial, existia a lei civil, a lei de saúde e a lei moral. Essas 4 leis existiam no Antigo Testamento, e determinadas leis, elas falavam sobre os rituais, e esses rituais apontavam para Cristo. Uma vez que Cristo cumpriu, não seria mais necessário a igreja cumprir. E então, aí, tanto que, quando nós analisamos direitinho na antiga dispensação, no santuário, você tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha o quê? Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, a vara de Arão que florescia e o maná. 3 coisas. E fora da arca, encostado a fora da arca, do lado da Arca da Aliança, estava os preceitos de Moisés, a Bíblia diz, a lei cerimonial. Então, nesse sentido, Abraão ratificou a aliança por meio da circuncisão. Nós ratificamos a aliança não mais por meio da circuncisão, e sim através do batismo. Esse é um ponto importante. Isso implica que a circuncisão física, ela não era mais necessária, porque ela envolvia derramamento de sangue, e Cristo já derramou o sangue por nós na cruz do Calvário. Depois de deixar esse ponto claro, Paulo fala da obra de Cristo na cruz. E o que realizou Jesus na cruz do Calvário? Ele deu a vida por nós e nos perdoou dos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa, ele anulou aqueles atos, porque aqueles atos apontavam para ele. Nós não realizamos mais esses atos, porque esses atos, eles já ficaram na cruz do Calvário. Cristo já cumpriu. Então não é necessário mais nós cumprirmos, nós realizarmos. Outro ponto a destacar,
ele triunfou sobre os principados e os poderes do mal. Cristo já triunfou. Então não precisa ficar olhando para trás, não precisa ficar olhando para esse retrovisor das coisas que ficaram. Agora é olhar para frente, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Sendo assim, é importante destacar o seguinte, que conforme diz em Efésios, que esclarece que o ato da ordenança não era contrário à lei cerimonial, que constituía o muro de separação entre os judeus e os gentios. Esses atos eles eram para os judeus, porque os judeus aguardavam Cristo. E depois que Cristo veio, não precisava nem judeu, nem gentil mais guardar. Então, quando entra isso na igreja, você imagina hoje na igreja, a gente pedir para que as pessoas sacrifiquem animal, representando Cristo que haverá de vir. Não, Cristo já veio no primeiro advento para morrer na cruz por nós, e no segundo advento ele vem com poder e grande glória. Ele não vem mais como aquele cordeiro, como aquele menino frágil numa manjedoura. Ele vem como aquilo que é descrito no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Né? Cabelos brancos como a lã, a sua voz como trovão, um Cristo reluzente, um Cristo vitorioso, um Cristo que já passou por toda a experiência desse mundo de pecado, mas agora ele vem de forma diferente. Por essa razão, não precisamos mais nos preocupar com as leis, com aquilo que era realizado no passado. Como diz, estou seguindo a Jesus Cristo. E para frente, né, é que se anda. E olhar apenas para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos agora, os problemas que abalam a fé. O segundo tópico da lição, e vamos ao primeiro ponto, aos dois últimos pontos da lição. O primeiro ponto, para a gente dar continuidade ao que analisamos sobre as ordenanças no ponto anterior, né, dias de festas, luas novas e sábados. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16, diz o seguinte: portanto, ninguém o julgue em comida ou bebida, em dias de festa, ou lua nova, ou sábado. Muitas pessoas entendem quando estudam e quando leem esse texto que Paulo está dizendo que não precisam mais guardar os sábados, porque o sábado ele foi abolido na cruz. Né? Qual o verdadeiro significado desse texto? Vamos tentar entender. Junto com, eu disse anteriormente que a circuncisão ela foi abolida na cruz e o batismo é o que se estabelece no lugar da circuncisão, porque a circuncisão envolvia derramamento de sangue. E, portanto, assim como a circuncisão ela entra em um processo de transição para o batismo, havia outros pontos que diferenciavam os judeus dos gentios, ritos religiosos e festividades religiosas. E quando Paulo diz aqui, existiam as comidas cerimoniais, as bebidas que faziam parte das cerimônias, eram pelo menos 7 feriados que existiam, 7 sábados que existiam no povo judeu que eles observavam. Existia o sábado semanal e o sábado cerimonial. Quando ele fala aqui lua nova e sábados, esses sábados não são os sábados semanais, são os sábados cerimoniais. Note, por exemplo, nós temos o sábado durante a semana. Vocês sabem que nós temos alguns feriados aqui no Brasil. 21 de abril, nós celebramos, comemoramos, né, o mártir da independência. Nós celebramos ali, né, a Inconfidência Mineira, a morte de Tiradentes. Aquele dia é um dia que todo mundo para, é um dia feriado. 7 de setembro, o dia da independência, também é um dia feriado. Foi 7 de setembro de 1822 que a proclamação da independência foi proclamada por Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga. No dia 15 de novembro, a proclamação da República pelo Marechal Deodoro. 15 de novembro de 1889. Então, meus queridos, o que é que nós observamos aqui? Que existiam esses dias. No Antigo Testamento também existiam dias diferenciados como o dia da expiação. E eles não caíam, poderiam cair qualquer dia da semana, como o 21 de abril, o 7 de setembro e o 15 de novembro. Poderia cair qualquer dia da semana. E era um sábado, porque era um dia de descanso e de um memorial para o povo de Deus como o dia da expiação. O sábado cerimonial era uma coisa e o sábado semanal era outra coisa completamente diferente. Se você entendeu aí onde você está, diga amém.
Paulo havia deixado claro o papel da circuncisão e agora ele estava deixando claro também o papel dos sábados cerimoniais, das festas e de todas as ordenanças que haviam no Antigo Testamento, que faziam parte de um ritual que apontavam para um Cristo que haveria de vir. E uma vez que Cristo veio, e se você analisar no Novo Testamento, quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, o que foi que aconteceu? O véu do santuário no templo ele se rasgou de cima até embaixo, mostrando que não tudo aquilo ali fazia parte agora de um passado. Agora Cristo veio e eis que faço nova todas as coisas. Então aqui não está proibindo no texto, só voltando, a proibição da guarda do sábado. Aqui está falando dos sábados cerimoniais. Nesse sentido, Paulo é como se ele estivesse citando ali no capítulo 2, versículo 11 do livro de Oséias, que trata exatamente dessas mesmas condições, que as pessoas queriam ser salvas pelas ordenanças, estavam muito mais preocupadas com as ordenanças, com as festas, com os sábados cerimoniais e com as outras ordenanças do que significava todo esse processo, do que significava todas essas ordenanças. Tudo apontava para Cristo. E se nós entendermos que tudo é por Ele, através dele e por intermédio dele, a centralidade de Cristo, nós não vamos entender o verdadeiro plano da salvação. Nesse sentido, é isso que Paulo queria que eles entendessem, que esses ensinamentos de forçar que fosse a continuidade da circuncisão, das festas cerimoniais, de tudo isso implicasse na salvação. Esse era um ponto que Paulo queria ressaltar. E o último tópico da lição, mandamentos de homens. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 2, diz o seguinte: esses preceitos, baseados em regras e ensinamentos humanos, referem-se a coisas que desaparecerão com o uso. Então, aqui o texto é muito claro quando ele diz: esses preceitos que nós estudamos há pouco, baseados em regras e ensinamentos humanos, de que isso leva à salvação, referem-se a coisas que desaparecerão com seu uso. Meus queridos, a gente não pode deixar que o verdadeiro sentido da salvação em Cristo ele seja substituído por uma interpretação equivocada ou nós entendermos que pelas obras nós seremos salvos, que a prática dessas coisas é o verdadeiro sentido da salvação. E nesse sentido, os falsos mestres que estavam entrando na igreja de Colossos, aos quais Paulo faz várias alusões a eles em sua epístola, eram judeus que ensinavam a necessidade, como eu disse, de aderir às leis judaicas para obter a salvação. Essas leis também incluíam muitas regras criadas depois pelos rabinos, que era o caminho, era o meio que eles diziam para a salvação. E nós vamos seguir o raciocínio de Paulo, o raciocínio paulino. No batismo, nós morremos para os fundamentos do mundo e vivemos para Cristo. Paulo diz lá em Romanos que nós morremos, nós somos sepultados e nós ressuscitamos com Cristo. Se você ler o sentido ali de Romanos, você vai entender o verdadeiro. Nós morremos para o mundo, somos sepultados para o mundo e nós ressuscitamos com Cristo. Porque a circuncisão, ela envolvia sangue. E o sangue já havia sido derramado na cruz do Calvário. Então, o que substitui a tudo isso será o quê? O batismo. Você pergunta, é errado circuncidar? Não estou colocando que é certo ou errado, eu estou dizendo que ele não tem nenhum valor simbólico no sentido da salvação, porque isso fazia parte da antiga dispensação. E o nosso respeito a quem faz a circuncisão e entende que é para a salvação, mas o entendimento paulino não é esse, o entendimento do apóstolo Paulo. Outra coisa que precisa que nós venhamos ressaltar, Paulo deixa claro para os judeus acostumados a esses ritos, eles têm um certo valor moralizador para si mesmos, embora não sejam úteis para a transformação do coração e para a salvação em Cristo Jesus. Em resumo, o que é que nós poderíamos dizer? Nós devemos nos permitir sermos guiados pelos ensinamentos divinamente inspirados pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, e não pelas filosofias e raciocínios humanos, porque senão nós vamos nos perder sobre o verdadeiro significado da salvação. Então que Deus nos abençoe, a nós compreendermos exatamente o verdadeiro sentido da salvação e não entendermos
que a filosofia humana, o pensamento humano, ele é determinante para a salvação. Foi aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário que determina a nossa salvação. E nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram. Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entrega teu caminho a Ele, confie nele e o mais Ele fará. A centralidade de Cristo é determinante na nossa vida para que nós possamos entendermos que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. E essa graça maravilhosa, isso que Cristo fez por nós, será tema do nosso estudo de eternidade a eternidade. Vamos orar? Convido você a fazer a oração aonde você está. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a lição, a centralidade de Cristo em detrimento dos ritos que estavam estabelecidos, e Paulo determinou, e Paulo ensinou, e Paulo mostrou muito bem, depois de um grande elogio à igreja de Colossos, que eles precisavam permanecer com esse entendimento, com esse discernimento. Abençoe-nos, Senhor, que nós não venhamos também desviar o nosso foco do verdadeiro sentido da salvação e do que nos leva à salvação. Abençoe as pessoas que nos acompanharam nesse estudo. Guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe nosso canal, dê um like. Se você não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.